Bom dia a todos. Vamos para mais uma meditação da Bíblia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe. É, Às vezes a pessoa pode achar a gente chato, né? Que a gente fica falando para se inscrever no canal, compartilhar ou deixar o seu like. É que o YouTube entende. Quanto mais você deixa seu like, você se inscreve no canal, você compartilha, esse canal é relevante principalmente para a pregação do Evangelho. E é isso que eu e você fazemos. Hoje a gente vai falar sobre um tema atual e até a volta de Jesus vai ser um tema atual. Você está pensando em sair da igreja? Qual é o seu pensamento de hoje? Está pensando em abandonar a igreja? E hoje a gente vai ver se Deus ele está feliz com a igreja. Qual é a nossa a situação? A gente vai ver uma situação do passado e a situação do presente para a gente entender se Deus está dentro da igreja, se Deus está feliz com a igreja de hoje. Então, antes de você abandonar a igreja, assista esse vídeo até o final e no final você vai tomar a sua decisão. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar vivo. Que o Espírito Santo possa traduzir essa mensagem em nosso coração, em nossa mente, que ele possa ser o nosso professor, o nosso diretor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o que Isaías diz. Isaías 40, Isaías capítulo 40, verso 3. Olha o que diz Isaías. A voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda do nosso Deus. O que Isaías está dizendo aqui? A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitarei o ermo, vereda a nosso Deus. Aqui, Isaías 40, verso 3, é o cumprimento de João Batista. A gente vai ver agora a passagem de Mateus para a gente confirmar essa passagem de Isaías. Mateus capítulo 3, olha o que diz, Mateus capítulo 3, versículo 3 ao 4. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido pelo intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor e endireitarei as suas veredas. Deus, do último livro da Bíblia, o livro de Malaquias, até o livro de Mateus, Deus ele tem um silêncio de 400 anos. Durante 400 anos, Deus não manda mais profeta. Deus não fala mais por intermédio do profeta durante 400 anos. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento que falou com o povo, que repreendeu o templo. No tempo de Malaquias, no tempo de Isaías, estava todo corrompido. O templo não está corrompido só hoje ou ontem. Deus estava advertindo o seu povo. Estava tudo contaminado. Estava tudo podre no tempo de Isaías, de Malaquias. Então Deus ele tem um período de silêncio de 400 anos. De 400 anos. E o cumprimento de Isaías é João Batista. João Batista é a voz do que ia clamar no deserto. João Batista, naturalmente, era para ser um sacerdote, porque ele era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote, ele ministrava no templo. E, naturalmente, João Batista era para ministrar no templo, mas não. Mas não, Deus já tinha profetizado em Isaías que João Batista apareceria no deserto, clamando. Olha o que diz aqui: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Arrependei-vos. E na onde que ele apareceu? Aqui no verso 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos. João Batista não entra na escala do templo. João Batista não entra. Até a sua comida, a comida dos sacerdotes eram diferente, eram ervas amargas, a roupa era diferente. Até a roupa de João Batista era diferente. Era a pele de camelo. Qual era a comida dele? Era mel, mel silvestre e gafanhoto. Totalmente diferente. O templo estava totalmente corrompido quando Jesus nasceu e aonde ele cresceu. O templo estava podre, estava tudo corrompido. E mesmo assim, Jesus não deixou de frequentar o templo. A primeira vez que Jesus vai ao templo é aos 12 anos de idade. Em toda a Bíblia, você vai ver Jesus, era costume de Jesus ir na sinagoga, que é a igreja. Era costume de Jesus ir à igreja todo sábado. Ele lia o livro do profeta Isaías, do profeta Daniel, porque não existia o Novo Testamento. Qual era a Bíblia de Jesus? Era o Antigo Testamento. E ele abria a Torá, as Escrituras, e era costume de Jesus ir à igreja. Ou será que Jesus não sabia que estava tudo corrompido? Jesus não sabia, será? É lógico que sabia. E mesmo assim, Cristo, ele frequentou a igreja. Ele ensinava na igreja aos sábados. E olha o que diz para a gente confirmar como estava tudo corrompido. Talvez Lucas, ele lança a luz para a gente entender alguns detalhes. Livro de Lucas, capítulo 3, verso 1, diz: no 15º ano de Tibério, do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tretarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tretarca da região da Itureia, Tracônides e Lisânias, tretarca de Abilene. Verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, e veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Foi no reinado do ano de Tibério César. Aqui, você viu aqui que no verso 2, sendo sumos sacerdotes, não existe dois sumos sacerdotes, existe um sumo sacerdote. Existe um sumo sacerdote. Aqui, Anás e Caifás, eles fazem essa aberração teológica. Por isso que Jesus chama Anás e Caifás de víboras. O próprio Jesus disse, víboras. Eles corromperam o templo. Estava tudo podre, estava tudo contaminado. Por isso que Jesus quebra o templo. Jesus não admite. E mesmo assim, Cristo não deixou de frequentar a igreja. Mesmo sendo podre, tudo corrompido, Cristo, ele ia à igreja e era o seu costume de ir à igreja. Talvez essa mensagem seja para alguém que está querendo abandonar a igreja, abandonar Cristo. A ideia da igreja não é uma ideia do Ricardo, não é uma ideia da igreja adventista, assembleia, católica, presbiteriana. A ideia da igreja foi Cristo que estabeleceu a igreja. O que é a igreja? Muitos têm falado, eu sou a igreja. Você sozinho não é a igreja. Nós, ajuntamentos de pessoas, nós somos uma igreja. Ajuntamento de pessoas se formam uma igreja. A ideia é de Cristo. E Cristo falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A igreja de Deus parece que vai cair, mas só que ela não cai. Foi Cristo que falou.
E a igreja é a menina dos olhos de Deus. Até a volta de Jesus vai se permanecer um povo fiel à tua palavra. Sempre da história, Deus separou o povo de Israel. Ele separou pessoas, grupos para manter a palavra de Deus viva, para cumprir todos os mandamentos que Deus ordenou. E vamos ver como está hoje a nossa situação lá em Apocalipse. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20. Olha hoje a nossa situação. Olha o que o próprio Cristo diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui Deus está dizendo, é a última igreja, a igreja de Laodiceia. Olha o que ele está dizendo. Eis que estou à porta e bato. Deus está à porta da igreja. Ele está querendo entrar. Não é assim que está hoje? Parece que Cristo está do lado de fora da igreja e nós estamos celebrando sem um aniversariante. Cristo, o próprio Cristo está dizendo, não é palavra do Ricardo, que ele está do lado de fora da igreja. E ele está batendo a porta. Será que eu posso entrar? Tem até uma licença poética, não, Ricardo, mas esse verso aqui está falando da porta do nosso coração. Isso é uma licença poética. Mas o próprio texto está dizendo que a igreja de Laodiceia é o nosso período da história, é a última igreja. E Deus se apresenta, o próprio Cristo se apresenta pelo lado de fora. E por que ele se apresenta pelo lado de fora? Porque nós não queremos deixar Cristo entrar em nossa vida, entrar na igreja. Porque quando Cristo entra, ele muda. Quando Cristo lidera, as coisas mudam. Mas infelizmente, nós estamos querendo liderar a igreja por conta própria e a nossa vida por conta própria. É por isso que nós não abandonamos nossos hábitos, nossos costumes. E Deus está do lado de fora. Será que eu posso entrar? E olha o que diz aqui o verso 17 do capítulo 3 de Apocalipse. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Deus está chamando aqui o próprio Cristo, a gente cego, pobre e nu, miserável. E até a volta de Cristo vai ter gente permanecendo nessa situação. Ele pensa que é rico, mas ele é pobre, cego e nu. Você acha que quando Estevão morreu, tinha brigas em partilhas de bem? Amigo, a igreja de Cristo, ela nunca teve esse problema de repartilhas de bem. E quando teve, Deus ensinou com Safira. Você lembra o que aconteceu quando, né, reteram os bens para eles? Agora nós não. A nossa geração é uma geração egoísta. Pensamos só na gente ou só na nossa família e deixamos acontecer. Que Deus possa abençoar esse estudo, que Ele possa abrir o teu coração e o meu coração e que a gente possa deixar Cristo entrar. Aí as coisas mudam. Quando Cristo lidera, aí as coisas mudam. E você possa fazer a sua escolha. Ou saia da igreja, ou permaneça firme com Cristo até a volta de Jesus. Cristo ia na igreja, tudo corrompido. O próprio Deus, ele ia na igreja, tudo corrompido. Mas ele estava lá ensinando. Qual vai ser a sua decisão? Que Deus abençoe o teu dia, que a gente possa se aprofundar mais no estudo da palavra de Deus.